Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor comentarista político. Hoje estou aqui para falar do seguinte: aumenta a rejeição ao governo Lula, mas por que se a economia parece que está indo bem? Bom pessoal, saiu anteontem na grande mídia, na última sexta-feira, dados que mostram que aumentou a rejeição ao governo Lula. É uma pesquisa do IPEC que mostra que aumentou a rejeição ao governo Lula significativamente, 5%, que é um número grande, comparado com setembro, que foi a última pesquisa. Reduziu a aprovação ao governo e reduziu também a quantidade de irregular, pessoas que provavelmente migraram para avaliação como negativa. Vou ler alguns dados da pesquisa aqui. Hoje a gente tem 38% que declaram que o governo é ótimo ou bom, frente a 40% da última pesquisa, portanto perdeu 2% de aprovação de ótimo ou bom. Entre aqueles que dizem que é regular, reduziu de 32%, agora é 30% que diz que o governo é regular. E entre aqueles que dizem que o governo é péssimo, ruim ou péssimo, vai de 25% para 30%. Há, portanto, uma piora de setembro para cá na avaliação do governo Lula nesses últimos 3 meses. Vamos lá, onde é que a aprovação do Lula é maior? E aí isso não muda muito o quadro geral que a gente já tem há algum tempo na política brasileira, o quadro eleitoral mesmo já era muito parecido e eu vou ler alguns dados para a gente detalhar aqui. Lula é melhor aprovado, no Nordeste, 52% declaram que o governo é ótimo e bom, que já era esperado. Entre aqueles com renda familiar de até um salário mínimo, que é 51% de aprovação, que também já era esperado, Lula sempre teve mais aprovação do público mais pobre. Entre os menos instruídos, que no caso geralmente é o mesmo grupo quase dos mais pobres, que tem 50% de aprovação entre aquelas pessoas menos instruídas, com menos instrução, menos estudo formal. E entre os católicos, onde o Lula tem 44% de aprovação. Onde o Lula é mais rejeitado, entre os que votaram no Bolsonaro, óbvio, 61% dizem que o governo Lula é ruim. Entre aqueles que têm renda mensal superior a 5 salários mínimos, particularmente entre aqueles com renda mensal superior a 10 salários mínimos, você tem uma rejeição de 48% entre esse grupo. Também é óbvio, é mais esperado, os mais ricos sempre se tiram prejudicados com qualquer governo minimamente à esquerda. Na região sul, que também já era esperado, 39% rejeita o governo Lula. E entre aqueles que se declaram brancos, 37% rejeita o governo Lula. E entre os evangélicos, 37% de governo ruim ou péssimo, que também já era esperado, que você tem toda uma rejeição de importantes setores evangélicos ao governo Lula por conta de, discurso de defesa da família, etc. e tal. Agora, o que está acontecendo para... Se a economia aparentemente está indo bem, está aumentando a rejeição ao governo Lula. Quem acompanha apenas a mídia de esquerda, e tem, gente, não existe mídia neutra, isso é besteira. Você tem o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, são jornais de direita. Você vai assistir o Brasil 247, a revista Fórum, outras revistas, são de esquerda e não tem Opera Mundi, é de esquerda. Então não existe mídia neutra, isso é uma bobagem, independente, isso não existe, sempre tem um lado. Eu sou da esquerda, todo mundo vai ter um lado. Quem fica se pagando de isentão está mentindo para você, isso não existe. Bom, a gente tem dados positivos da economia, A economia brasileira vai crescer bem mais do que era esperado, A projeção inicial era 1 ponto tanto por cento, cresceu para 2 ponto alguma coisa, 2,5, 2,7%. E a expectativa atual é que cresça 3,1%. O Brasil vai se tornar a 9ª maior economia do mundo ao final agora de 2023, E em breve deve passar a Itália a se transformar na 8ª maior economia do mundo. A taxa de desemprego caiu, está em 7,6%, foi caindo um pouquinho, ao longo do ano. Então, por quê? Se tem bons indicadores na economia desses dados que a gente apresenta, por que está aumentando a rejeição ao governo? Tem alguns fatores para a gente entender isso aí. Primeiro é o seguinte: existe um núcleo duro do bolsonarismo que é muito forte. Vamos dizer aí, talvez seja 25% da população, 30%. Esse é um grupo muito fiel ao Bolsonaro, que não interessa o que ocorra na economia, vai dizer que o governo está ruim, que está péssimo, que é muito difícil mudar a cabeça dessas pessoas. A sociedade está polarizada, o bolsonarismo é a 2ª maior força do país, o PL é o maior partido do Brasil, que é o partido de Bolsonaro. Você tem a vitória de Milei na Argentina, a possível, digamos até provável, eleição do Trump ano que vem nos Estados Unidos, o que mostra que o bolsonarismo está vivíssimo.
ainda, né? Não vão achar porque saiu do governo, ou se Bolsonaro for preso que o bolsonarismo acabou. De forma alguma. O bolsonarismo tem muita força política ainda. Então, e é muito difícil em um ano você mudar isso. Então, esse fator, né? Você tem uns 25%, talvez 30% desse núcleo bolsonarista, né? E outra, não há uma melhora de vida substancial, uma melhora na condição de vida das pessoas de forma substancial. Isso é uma realidade. Você fala, mas o desemprego diminuiu. Pouco, muito pouco. A precarização do trabalho continua vindo. A massa salarial aumentou, mas foi um pouquinho. É um aumento, mas são melhores que são muito poucos. É pouco sensível, é pouco perceptível. E aí você fala, não, mas o preço das coisas no mercado baixou e a taxa de desemprego reduziu um pouquinho, mas as pessoas estão com pressa, as pessoas estão com urgência. E o ritmo de melhora das coisas é mais lento do que a urgência das pessoas. Há uma sensação de que o governo Lula está fazendo menos do que prometeu. E vamos lembrar que o governo Lula não discutiu muita coisa nas eleições, né? Que o governo Lula falou assim de forma muito abstrata, mas que não apresentou projetos de que de fato ia fazer. A gente acreditou na figura mística do Lula, que o Lula sabe o que faz. A verdade é essa, né? Outra, o PIB vai crescer 3,1. A gente entrou nessa de acreditar que PIB crescer automaticamente melhora a vida da gente. Isso é uma balela. Não é. O PIB brasileiro cresceu durante a ditadura militar, particularmente no período do milagre econômico, 69 até 73, chegou a uma média de 11,5%. Uma taxa de crescimento da China nos anos 90. Espetacular. Naquela época ninguém crescia tanto no mundo quanto o Brasil. Isso é um fato. A vida das pessoas melhorou nesse período por causa disso, porque o PIB cresceu de forma espetacular? Não. Lembra do argumento da ditadura? Primeiro o bolo tem que crescer para depois dividir? Pois bem, não significa melhora de vida das pessoas necessariamente. 3,1% de crescimento do PIB. Na mão de quem? Do agronegócio, particularmente. Agronegócio gera pouquíssimo emprego, agronegócio gera pouquíssimos resultados para a população, para a vida brasileira. O Brasil é o maior exportador de alimentos, maior exportador de grãos, não sei o quê. E isso faz chegar mais alimentos para mim? Não, o agronegócio não tem nada a ver com isso. Então, não necessariamente o crescimento do PIB vai fazer com que melhore a vida das pessoas. Virou nona economia do mundo. O cidadão médio brasileiro nem sabe disso e não está nem aí para isso. Ele quer saber se a vida dele melhorou. Ele quer saber se ele conseguiu emprego. Ele quer saber se ele está ganhando mais. Ele quer saber se ele está comprando mais. Se ele está tendo mais segurança na vida dele em todos os sentidos, né? Desde segurança pública, tudo. E tem um outro fator também importante, além do fato, né, de que eu já falei, de que há uma melhora, mas há uma melhora tímida, né, pequena ainda, né? O Lula tenta fazer aquela política de ser amigo de todo mundo, um grande acordão. Aí você vai, primeira coisa que o pessoal da esquerda vai dizer, mas não tem jeito, né? Com um congresso desse, a gente é obrigado a fazer acordo com todo mundo. Isso é uma forma de abandonar a luta. Isso é uma forma de sempre dizer que o Lula tem razão independente de qualquer coisa. E aí criou-se uma coisa dentro da esquerda que é o seguinte: o pessoal da esquerda uma parte, né, do pessoal da esquerda só assiste mídia de esquerda. Aí só fica vendo notícia positiva do governo. O pessoal bolsonarista só assiste as mídias bolsonaristas e só acredita nas mídias bolsonaristas. Aí quando as pessoas se encontram tem esse choque, porque elas não dialogam, não partem da mesma base de dados, né? Então tem muita gente dentro da esquerda alienada, não quer ver a realidade, só quer acreditar no que o blogueiro de esquerda ele falou. O Lula não fez porque o Congresso não deu. Pô, infelizmente não deu. E aí você gera uma sensação de que é tudo igual, os políticos são iguais, eles são todos amigos, eles são todos próximos, não há um enfrentamento político. E isso vai gerando também essa coisa da esquerda só assistir mídia de esquerda, uma alienação. Você não tem uma análise. Então, por exemplo, eu que estou aqui apresentando pontos positivos e negativos do Lula, muita gente vai dizer, mas está fazendo o jogo da direita e não sei o quê. Ou seja, parece que as pessoas não estão mais acostumadas com análise, estão acostumadas com tá falando bem ou tá falando mal? É certo ou errado? Tá elogiando ou tá criticando? É análise. É análise. Eu sou defensor do governo Lula, porém com muitas críticas. E estou fazendo algumas delas aqui, né? E eu acho que isso é muito mais produtivo do que você ficar babando ovo de governo, louvando o governo e tal. A gente tem que defender ideias, não defender pessoas, né? Isso é muito complicado. E até porque isso vai gerar um erro de análise. E outra, tá num ponto assim, crescendo, diminuindo a aprovação, crescendo a rejeição. A hora que a rejeição, e pelos gráficos, se você olhar os gráficos, está nas mídias todas, a hora que o gráfico da rejeição ficar maior do que a quantidade de rejeição for maior do que de aprovação, o Congresso vai partir para cima do governo. Então tem que entender o que está acontecendo
até para mudar de rumo. Se fica nessa de acreditar que está tudo bem, não precisa fazer nada, não precisa fazer as reformas que o país de fato precisa, tributária, reforma agrária que nunca faz, 13 anos do governo do PT nunca foi feito, reforma urbana e fazer mudanças políticas de fato para atender às necessidades da população, se não fizer isso, a população vai reclamar e vai ir para o outro lado. A população vai numa onda de irracionalidade. Se for preciso apoiar a direita, vai prejudicar mais ainda a vida dela se apoiar a direita? Vai. Mas a pessoa faz isso. Vê a eleição na Argentina. Ensinou muita coisa pra gente também. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado na análise. Dizer o que você achou. Você pode ter concordado ou não. Mas é importante a gente fazer esse debate aqui também. Pedir para você, se gostou do vídeo, né? Curte o vídeo, comenta aqui dizendo o que você achou, compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai se interessar pelo vídeo também. Quem quiser e puder se tornar membro do canal, tem um linkzinho aqui embaixo para você também contribuir com o funcionamento do canal. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.